Olá pessoal, Alexandre Fortes aqui. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre qual é a minha especialidade dentro da medicina. Eu sou médico de família e eu percebo com muita frequência as pessoas me perguntando: mas o que é isso? O que você faz? O que é medicina de família? Ou eu não sabia que isso era especialidade. Ou em situações ainda piores, você é médico de postinho? Isso é médico do PSF, não é? Então, tem muito equívoco aí e eu acho interessante a gente começar a espalhar notícia, porque a medicina de família já existe no Brasil há mais de 30 anos e até hoje ela não é muito bem conhecida ou compreendida. Então, para começo de conversa, a medicina de família é uma especialidade médica, da mesma forma como a ginecologia, obstetrícia, endocrinologia, psiquiatria, cirurgia. Como é que eu me torno um especialista? Eu termino a faculdade de medicina, depois eu faço uma prova, que é como se fosse um segundo vestibular, e passando na prova, eu passo a acompanhar o serviço daquela especialidade durante 2, 3, 4, 5 anos, depende da especialidade. No meu caso, foram 2 anos de residência médica com 1 ano opcional. Nesses 2 anos que eu fiquei acompanhando o serviço de medicina de família na UERJ, eu tive a oportunidade de acompanhar um ambulatório de pediatria, de ginecologia, de obstetrícia, de clínica geral, fazer visitas domiciliares, além de reuniões de serviço, onde nós tínhamos vários cursos teóricos. Então, tivemos curso sobre abordagem familiar, abordagem sistêmica, sobre sexualidade, trabalhos em grupo, trabalhos com pacientes com portadores de HIV e AIDS, diversos outros tipos de capacitações, treinamentos, diferentes cursos dentro da área da psiquiatria voltada para a atenção primária. E essa foi a nossa formação. Então, o médico de família, antes de mais nada, é um especialista. E aí é a segunda pergunta, assim, mas especialista em que, Alexandre? Bom, eu atendo hipertensão, eu atendo diabetes, eu atendo crianças doentes, eu faço puericultura, eu faço pré-natal, faço pequenas cirurgias, faço visita domiciliar, atendo paciente psiquiátrico, atendo idoso, atendo pequenas urgências, faço de tudo um pouco. Mas aí você pode dizer, mas o cardiologista não atende hipertensão, o endócrino, qual a diferença? Então vamos lá. Qual a diferença do atendimento de um clínico geral, de um cardiologista, de um médico de família com relação a um paciente com hipertensão? Para entender isso, é importante entender em qual quadrado cada um se situa. Tem aquela brincadeira, cada um no seu quadrado? Então, o nosso sistema de saúde é baseado no sistema de hierarquização. Então, pensa numa pirâmide. A base da pirâmide é a atenção primária à saúde. É o primeiro contato da pessoa com o serviço de saúde. Então, por exemplo, quando você tem uma dor de garganta, uma dor de cabeça, quando você tem uma dor de barriga, um mal-estar, uma tosse, uma febre, alguma coisa, o primeiro contato que você vai ter é o médico da atenção primária. Tanto faz se é no posto de saúde ou no consultório privado do médico. A atenção primária é o primeiro contato e não necessariamente significa que a pessoa vai ter alguma coisa grave. Nesse primeiro contato, a pessoa vai ser avaliada e vai determinar-se o grau de gravidade daquele problema. Sendo um problema simples de resolver, ele fica ali na atenção primária. Sendo ele um problema mais complicado, que requer a avaliação de um outro especialista, que a gente chama de especialistas focais, aí a gente encaminha, sobe um degrau da pirâmide e vai para o segundo degrau, atenção secundária. A atenção secundária é onde nós temos, por exemplo, no serviço público, as policlínicas, onde atuam esses especialistas focais. Então, o endocrinologista, o cardiologista, o cirurgião, proctologista e aí por diante. Se chegou na atenção secundária, esse paciente foi avaliado e perceberam que ele tem necessidade de mais intervenção ainda, por exemplo, uma cirurgia, internação no CTI, numa UTI, ou precisa alguma coisa mais complexa, ele sobe o terceiro degrau da escada e vai para o hospital. E no hospital ele vai ser submetido ou a um procedimento invasivo ou uma internação e acompanhamento. Então é assim que é dividido o nosso sistema de saúde. Na década de 70, numa conferência chamada Conferência de Alma Ata, ficou estabelecido que a medicina de família é a melhor especialidade, dentre todas, para atuar na atenção primária. Então, não é que a gente atenda melhor o paciente hipertenso do que o cardiologista no seu consultório, mas os focos são diferentes. O foco de um especialista focal, como nós dizemos, cardiologista, endócrino, assim por diante, é na doença que a pessoa está trazendo para ele examinar. O foco do médico de família é na pessoa que tem uma doença. Isso pode parecer simples demais, mas na verdade ele envolve uma série de outras problemáticas. Por exemplo, aquele paciente pode estar hipertenso,
porque ele está brigando com a mulher dele, porque a filha está usando drogas, porque ele foi demitido agora do serviço, que ele está preocupado, que ele está usando drogas, porque ele é sem vergonha mesmo, come comida salgada demais. Tem vários motivos diferentes. E às vezes a minha intervenção com o médico de família é conhecer esse entorno dele, o que está acontecendo na vida dele e tentar aconselhá-lo, tentar orientá-lo e às vezes, quando necessário, até medicá-lo. Já o especialista focal vai tentar entender qual é o problema orgânico que o paciente tem. É claro que os especialistas focais também podem fazer essa abordagem, mas não é o foco deles. O foco deles é na doença. Então, são aqueles casos onde não tem nada de errado com o paciente, mas ele está tendo aquela doença e não estão conseguindo controlar com os remédios mais simples e mais comuns. Esses são os casos que sobem o degrau da pirâmide e vão para a atenção secundária. Portanto, comparando então, uma hipertensão leve e simples de tratar não precisa ir para o cardiologista. Uma dor lombar simples e inespecífica não precisa ir para o ortopedista. Uma diabetes leve, moderada, sem complicações, não precisa ir para o endocrinologista. Então, existe um capítulo dentro da medicina de família que são as 50 doenças mais comuns. E dentre elas nós podemos falar artrose, dor lombar, rinite, asma, diarreia, conjuntivite, dermatite atópica, verminoses. Essas são as doenças mais comuns do dia a dia. O foco da medicina de família é conhecer bem essas doenças e saber tratá-las de acordo com as peculiaridades de cada caso. Aí tem uma outra noção que é importante, que nós chamamos de territorialização. Cada médico de família é responsável por uma região e nessa região ele atende todas aquelas famílias, desde a criancinha, o recém-nascido, a grávida, até o idoso que está beirando a morte. Então ele é responsável por tantas famílias. Teoricamente, pelo Ministério da Saúde, cada equipe de saúde da família, ou cada médico de família, deveria ser responsável por de 3 a 5 mil pessoas. De que forma? Dando conta dessas doenças mais comuns e compreendendo como que essa pessoa chegou ao ponto de adoecer. Se foi um problema no lar, se foi um problema ambiental, se foi um problema na região onde a pessoa mora. Por exemplo, eu posso citar pessoas que moram em comunidades ou em região rural, que de repente não tem saneamento básico. Aí a pessoa está toda hora com verminose. E não adianta só ficar tratando a verminose, tem que fazer uma ação comunitária ou até municipal para tentar trazer saneamento básico para aquela região. Então, o nome da especialidade é medicina de família e comunidade. Por quê? Porque nem sempre a gente vai tratar única e exclusivamente a pessoa, às vezes a gente vai tratar o grupo como um todo. Se eu percebo, por exemplo, uma determinada região tem muita violência, eu já ouvi essa história bem comum, isso é verdade, tinha uma comunidade com muita violência, numa cidadezinha bem de interior mesmo, e aí o que fizeram? Construíram um campo de futebol. Pronto, o índice de violência doméstica baixou bastante, porque os homens iam jogar bola, botavam toda a sua agressividade para fora, relaxavam, chegavam em casa mais tranquilos e assim não batiam nas mulheres. São coisas simples assim que a gente pode pensar. Então o médico de família, ele vai atuar nessas doenças mais comuns e também tem que olhar para o entorno. O que é mais prevalente naquela região, o que é mais comum de eu encontrar. E o que eu posso fazer para, de certa forma, impactar naquilo. Então, por exemplo, se eu percebo que está tendo muitos casos de gestação não planejada entre adolescentes, de repente eu vou para a escola, propor para a diretora da escola de nós fazermos um grupo, um acompanhamento, ou intervenções ou palestras sobre educação sexual. E a gente pode pensar em várias outras coisas. Por exemplo, se de repente começa a ter um surto de conjuntivite em crianças, eu tenho que ir na creche e ir lá fazer uma avaliação ou orientação para as professoras e ensinar elas como lavar as mãos e higienizar, como identificar um caso suspeito de conjuntivite e assim evitar um surto maior. Então, os médicos de família, a medicina de família tem um papel importante na prevenção de agravos e principalmente nas epidemias. Por quê? Nós temos que tratar, investigar, monitorar, educar e prevenir. E nisso inclui e educar os pacientes. Então, por exemplo, todo inverno o consultório enche de pessoas, de mães trazendo seus filhos com o nariz escorrendo. E aí você ensina 1, 2, 3, lá para a 10ª vez ela entende o que é um resfriado comum, o que é sinal de risco, o que não é, e como manejar aquilo em casa mesmo. E quando tem que trazer para cá. De modo que, depois de alguns anos atuando na mesma região, lembra, territorialização, ou seja, você atende as mesmas pessoas sempre.
Então você já conhece as pessoas já te conhecem. Depois de você repetir pela 10ª vez aquela mesma coisa, ela vai entender que quando o nariz começar a escorrer, tem 2, 3 dias, febre baixinha, não tem falta de ar, não tem chiado no peito, não tem mais nada, não preciso ficar apavorado, não preciso sair correndo para a UPA. Então, isso faz parte da educação. A história da prevenção também é muito importante dentro da medicina de família. Então, a todo paciente que chega aqui fumando, ele chega para qualquer motivo, chegou com uma dor no pé, por exemplo, e aí na conversa eu descobri que ele fuma. Eu toda consulta vou perguntar, e aí, já parou de fumar? Já parou de fumar? Vamos parar de fumar? Já pensou em parar de fumar? E enche o saco do cara. Por quê? Porque eu estou tentando ajudar essa pessoa a ter um futuro diferente. Eu sempre falo para eles, olha, você pode parar de fumar antes ou depois de uma má notícia. Porque 90% das pessoas que tiveram câncer de pulmão eram tabagistas, eram fumantes. Então, ou você para de fumar antes do seu câncer ou depois do seu câncer, porque ele muito provavelmente vai vir. E isso é um pouco pesado a maneira como eu falo, mas na região onde eu moro isso tende a ter bons resultados. As pessoas se assustam um pouquinho e começam a pensar no assunto, já é um primeiro passo. Existem várias maneiras diferentes de se comunicar, mas enfim, voltando para o nosso assunto. O que faz o médico de família? Então eu falei das 50 doenças mais comuns, da hierarquização, da educação em saúde, da territorialização, da longitudinalidade que acompanha a pessoa do berço até o caixão. E no que eu sou especialista? Então eu sou especialista em pessoas que trazem alguma doença ou disfunção ou problema ou angústia. Muitas das vezes as pessoas vêm consultar porque elas não sabem dizer o que elas têm. Eu estou sentindo uma gastura na cabeça. Eu estou sentindo um nervoso, um mal-estar. E aí, sim, se fosse para pensar em especialidade médica, eu deveria encaminhar o paciente para um gastroenterologista, para um endócrino, para um neuro, fica confuso. Então, assim, vem a figura do médico de família para tentar interpretar o que está acontecendo com aquela pessoa. E quanto mais eu conheço aquela pessoa e a família dela, melhor fica para eu interpretar. Eu tinha uma paciente uma vez que vivia se queixando de dor abdominal, dor abdominal, dor abdominal. Até que depois de um tempo eu descobri que ela tinha 2 fatores, na verdade. Uma, ela tinha diverticulose, então poderia estar o tempo todo tendo problemas e a alimentação dela era ruim. E a outra, que era mais provável, é que ela vivia se entupindo de codeína. Codeína é remédio para dor, mas que causa muita constipação, então ela vivia constipada e, portanto, a dor dela. E aí então eu comecei a conversar com ela, orientar a alimentação, então ela veio melhorar. Enfim. Como que dentro da medicina de família alguns médicos podem se aproximar mais de uma área ou mais de outra? Eu tenho uma colega médica de família no Rio de Janeiro que depois da residência em medicina de família fez uma especialização em obstetrícia. Durante toda a residência ela fazia plantão em maternidades, fazendo parto, então mais de 2 anos fazendo isso, depois ela pôde fazer a prova de título, então ela é médica de família e obstetra. Tenho vários médicos de família, colegas meus, que fizeram especialização em acupuntura depois. Então, eles são acupunturiatras e médicos de família. Tem outros que foram fazer psiquiatria, tem outros que foram fazer geriatria, medicina paliativa. Então, a pessoa pode, dentro da medicina de família, se aproximar mais de uma área ou de outra, ter mais afinidade, porque tem muita opção. E, como eu disse, você trata criança, idoso, grávida, neném, pequenas cirurgias, tem milhões de coisas. Bom, Alexandre, acabei me interessando muito mais pelo estudo e o ensino da medicina musculoesquelética, que tem a ver com as dores mais comuns do nosso dia a dia. A dor no ombro, dor na coluna, dor no joelho, dor no pescoço e assim por diante. E o que mais me cativou foi perceber que pouquíssimas pessoas se interessam ou estudam ou ensinam esse assunto. E é a segunda consulta mais comum, é a segunda causa mais comum de consultas médicas. Então, o médico sai da faculdade sem aprender a examinar, chega na residência também, não tem ninguém para ensinar, porque isso não é ensinado nos programas de residência, pelo menos até recentemente. E eu digo isso porque eu fiz um levantamento, eu estudei bastante esse assunto, nem aqui nem fora do Brasil. Poucos lugares têm um programa de ensino de medicina musculoesquelética adequado para o médico em graduação. Alguns programas têm um programa legal de ensino na pós-graduação, dependendo da pós-graduação. Mas na medicina de família, eu conto nos dedos os serviços no Brasil onde tem alguma coisa, e geralmente é acompanhando o ortopedista, que não é a mesma coisa. Por quê? Porque o ortopedista tem todo o seu conhecimento, toda a sua prática desenvolvido dentro do ambiente hospitalar, ou de policlínica, que é atenção secundária terciária. O ortopedista não atua na atenção primária, portanto, os pacientes que chegam até ele já passaram por um funil, então não são os mesmos pacientes que eu vejo aqui no posto de saúde. Digo isso por quê?
Medicina de família e comunidade. Quando eu estou fazendo medicina de família, eu estou atendendo um paciente de cada vez e avaliando ele como um todo. Quando falo em medicina em comunidade, no meu caso, qual seria o meu trabalho comunitário? É isso que eu estou fazendo aqui, divulgando informações, postando em rede social. Para quê? Para difundir esse conhecimento pelo maior número de pessoas possível. Por quê? Porque eu percebi que na medicina quase ninguém fala sobre esse assunto. Consequentemente, muitos pacientes são mal manejados com relação às suas dores e não conseguem ter as suas dores resolvidas. E o que acontece em decorrência disso? Se eles vão no médico de família, o médico de família não sabe resolver, ele tende a pedir mais exames, prescrever mais remédios e encaminhar mais para quem? O ortopedista. E a grande maioria das vezes não são casos cirúrgicos. Por que eu estou dizendo isso? O ortopedista é um cirurgião de osso. Então, esse desconhecimento gera encaminhamentos desqualificados, tempo de espera por uma resolução da dor enorme, isso acaba cronificando as dores. Nisso tudo a pessoa deixa de trabalhar, precisa se afastar, vai tentar buscar algum auxílio financeiro na perícia médica, auxílio do governo. E isso gera encargos trabalhistas e perda de qualidade de vida e uma série de outros gastos desnecessários. Então, o problema da minha comunidade, que eu chamo Brasil, os médicos precisam aprender a manejar bem esse problema. Por quê? Porque isso gera várias consequências. Qual é a ação comunitária que eu tenho? Levar informações para eles que eles possam manejar melhor os seus pacientes e assim então impactar nessa epidemiologia, nessa quantidade de pessoas com dor crônica, com afastamento do trabalho, com perda de qualidade de vida. Então esse seria um trabalho comunitário, seria pensar no todo. Então eu faço as duas coisas, a medicina de família, que eu estou atendendo o indivíduo que tem uma família, que mora no ambiente, que tem todo um contexto social, familiar, psicológico, espiritual, e o atendimento à medicina de comunidade, que visa observar o todo e o que eu posso fazer para melhorar aquilo. E cada um então vai atuar ou fazer um pedacinho. E aquela história do passarinho que está levando um pouquinho de água para apagar um incêndio na floresta, né? O elefante olha para a cara dele e você acha que vai fazer diferença? Assim, não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Então eu acho que eu estou fazendo a minha parte para ajudar o nosso país, para ajudar as pessoas que moram aqui, principalmente como? Capacitando médicos, o maior número de médicos possível, para aprender a manejar esses pacientes que vêm na atenção primária com suas dores ainda na fase inicial, de modo que eles não precisam ser reencaminhados, de modo que os médicos consigam já na primeira ou na segunda consulta resolver o problema do paciente o mais rápido possível e devolver ele ao estilo de vida normal dele. Então eu acho que esse vídeo foi mais para explicar isso, o que é a medicina de família, o que eu faço. Isso é uma especialidade médica, requer muito estudo, é muita coisa. Em alguns lugares, as unidades de saúde são conhecidas como unidade de atenção básica, ou então atenção básica, e aí dá a impressão de que é uma coisa básica, e de básica não tem nada em medicina de família. Por quê? A gente pega pessoas, na vasta maioria, com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, dislipidemia, histórico familiar de violência social, ansiedade, insônia. Isso tudo vem num paciente só. E ainda com um contexto social, assim, o vizinho que está ameaçando, o patrão que é abusivo, e aí a pessoa fica mais estressada, a pressão sobe mais, ela fica ansiosa, come mais, aumenta a obesidade, dói o joelho. Então, saber encontrar uma maneira simples, rápida e eficaz que a pessoa consiga compreender e colocar em prática dentro daquela realidade que ela vive, não é nada fácil. Ainda mais quando a gente para e pensa que a gente geralmente vai para regiões mais afastadas dos grandes centros e pega em regiões rurais ou semi-rurais, onde a questão cultural às vezes é muito forte. Eu, por exemplo, quando eu vim para cá, eu sou do Rio de Janeiro, quando eu vim para Florianópolis eu tive um choque muito grande, porque tem muita gente que veio do Rio Grande do Sul para cá, para Florianópolis. E algumas coisas eu realmente não conseguia compreender. E uma que eu nunca vou esquecer, minha primeira semana aqui em Florianópolis, a paciente senta assim na minha frente, doutora, é porque eu estou com dificuldade de ir aos pés. Aí eu assim, quê? Ir aos pés, doutor? Assim, o que é isso? Ela, você está brincando, né? Eu falei, não estou. Doutor, ir aos pés, você nunca ouviu isso na minha vida. Aí eu expliquei para ela que eu era carioca, que eu não era dali, que eu não entendi. Aí ela me explicou, ir aos pés era fazer cocô. Ir aos pés, agachar, enfim. Então, a competência cultural é outra coisa muito importante. O Brasil é um país multicultural. Se você for no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, são culturas completamente diferentes, a maneira de falar diferente, são sotaques diferentes, a culinária é diferente, a paisagem, o clima é tudo diferente. Então a medicina de família contempla isso tudo e ela é muito complexa por causa disso. Quem me dera eu pudesse focar apenas em uma única doença.
Eu acho que talvez seria mais simples, mas volto a dizer, é a minha impressão, porque agora eu tenho me dedicado cada vez mais à medicina musculoesquelética e quanto mais eu aprofundo, mais eu vejo que o buraco é mais embaixo. Daí é aquela história, quanto mais eu estudo, mais eu sei que nada sei. Fica aqui então meu forte abraço e tenham uma boa semana a todos.